Eu estava de férias e estava com saudade de cada um de vocês, meu filho. É gostoso ver o seu rosto. É gostoso ver você. Me alegro de que estejam aqui. Cada um de vocês que está aqui nessa noite. É uma alegria para o pai voltar para casa e ver seus filhos. Tivemos algumas baixas aí no caminho, mas assim não é? Eu estou feliz por você que está aqui. Em vez de falar das baixas que ficaram, quero falar de você que está aqui. Mas baixas acontecem também porque falta aquilo que Deus, durante as férias, me ministrou para te ministrar. Há um problema muito sério na igreja hoje, e há um problema na nossa geração. O problema da igreja hoje é que nós temos muita informação. E o problema é que nós temos Instagram, nós temos YouTube, nós temos muitas ferramentas boas. Mas nessas ferramentas nós escutamos coisas boas e coisas más. Nós escutamos falar de coisas que são conceitos de pessoas que não têm uma unção específica, ou não carregam sobre elas uma unção de ensino, de mestre, por exemplo. Não são todos os filhos de Deus a quem Deus distribuiu a unção de ensino. Distribuiu a profundidade da palavra. Não é para todo mundo. Porque Deus diz que chamou uns para apóstolos, outros profetas. A um concedeu apóstolos, outros profetas, outros operadores de milagres. A outros estabeleceu em curas. E assim vai, Deus estabelece e põe os dons. O problema é quando uma pessoa que não tem a vocação, muitas vezes Deus até dá para um servo uma vocação que ele não tinha antes. Fato. Se está faltando aqui, por exemplo, uma pessoa para o departamento infantil, e alguém aqui, não tem ninguém que ministre o departamento infantil, alguém aqui vem, pastor, eu estou aqui para servir, conte comigo. Pela necessidade, porque houve disponibilidade, e porque a principal unção que carregamos é de servo, todas as outras, é sermos diáconos de Deus, aí Deus pode te habilitar assim por uma necessidade. Ele pode habilitar um apóstolo no lugar por uma necessidade, óbvio que pode. Se ele pode estabelecer um líder de crianças, ele pode estabelecer um apóstolo. Não há diferença para Deus. Mas há diferença sim nos dons. E nem todo mundo é mestre. Nem todo mundo é apóstolo que traz sã doutrina. Nem todo mundo é apóstolo e profeta que estabelece fundamentos. Nem todo mundo maneja bem com fundamentos. E um dos fundamentos que tem sido muito abalado, que é extremamente necessário para os dias que enfrentamos, principalmente diante dessa cultura woke que nós temos visto aí no mundo. Não sei se você já viu em outras épocas tantas pessoas com crise de ansiedade, com burnout. É uma geração que carrega depressão, ansiedade, burnout. É uma geração que não tem resiliência, não aguenta porrada, não aguenta. É uma geração que cresceu sem identidade, agora sim, sem identidade, porque ela tem ausência dos pais físicos e também dos pais espirituais. Logo eu vou te dar o tema da mensagem, que significa se paternidade espiritual é bíblico. É bíblico. Porque se você for no YouTube agora e você der paternidade espiritual é bíblico, você vai achar várias coisas. Então por favor não vá. Se você não quiser contaminar os seus pensamentos. A uns é dado, a outros não é dado. É isso que eu estou te dizendo. Para entender Bíblia, você tem que conhecer muito Bíblia. Você não pode pegar um versículo que muitos se apoiam, já vou adiantar aqui um versículo, em Mateus 23, 9, ninguém na terra chame pai, e ninguém na terra chame mestre. Está na Bíblia. Está na Bíblia ou como que é aquela brincadeira lá? Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia. Essa não está amarrado não, está na Bíblia. Mas ninguém chame pais, então quando o bebezinho nascer, o filho começar a entender quem é pai, ele fala, papai, não filho, fica quieto. Eu não sou seu pai, é Deus só. Eu não sou seu pai, não me chama de pai. É assim que você vai dizer. Algum pai que sentiu alegria a primeira vez que ouviu pá, nem era estar falando com você, mas comigo. O Noah já fala uns pá ali, eu falo, é comigo mesmo. É pá, tá falando papai, tá vendo? Ele fala é mamãe. Vocês entendem, filhos?
E se não fosse assim, você não tinha que honrar pai e mãe. Honra a Deus. E você tem que honrar também. Mas a Bíblia te ensina, o primeiro mandamento com promessa, honrar o seu pai, os pais, para que sejam longos os seus dias. É o primeiro mandamento com promessa. Se fosse assim, não institui ninguém mestre, porque ninguém na terra jamais mestre. Mas Jesus vai lá e fala que ele concedeu aos homens. Chamou uns de apóstolo, outro de profeta, outro de evangelista, pastor, e opa, tem mestre aqui. Opa, o discípulo não é maior que o seu mestre. Então tem mestre e discípulo. Ué, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ué, então não chama de mestre, porque... Mas peraí, Jesus falou para fazer discípulo e você não é mestre? Se o mestre é quem ensina o discípulo, é o professor que ensina o discípulo? É o professor que ensina o aluno, em outras palavras? Está comigo aqui, filho? Assim como existe pai, existe mestre. Mas por que Deus está falando então? Eu vou já adiantar coisa aqui, vamos pregar no Espírito aqui, beleza? Então por que Deus fala para esses homens aí, fariseus? Vamos lá em Mateus 23, já está começando tudo quebrado aqui. Existe um princípio na hermenêutica, a teologia não é de toda má, porque a teologia crucifica, porque eu ouço a voz de Deus, quando eu não escuto, mas a teologia tem princípios importantes. É uma chatice fazer aula de hermenêutica. Hermenêutica bíblica é chato. A não ser que o professor seja um bom professor, e ele torna aquela hermenêutica interessante. Mas hermenêutica, ela te ensina uma coisa muito importante, talvez só precise aprender isso. Tudo tem um contexto histórico. Tudo tem um contexto imediato. E tudo tem um contexto na Bíblia amplo. Se aquela palavra que você está pegando, se você pegar o texto lá que fala que a unção, que João Batista operava na unção de Elias, você vai falar, é reencarnação. Você pode pregar isso. Porque você está pegando um versículo de forma isolada. Mas quando você vai entender a Bíblia como um todo, você vai perceber o quê? Poxa, Elias não morreu. Então ele não pode ser reencarnação. Ele opera no espírito de Elias, ele opera na unção de Elias. Quando você abre o conceito, abre o espectro, então a hermenêutica, ela te ajuda a entender que toda a palavra de Deus é harmônica. É por causa desta harmonia na palavra que tinham textos que eu não concordava com relação ao final dos tempos. E que eu, por não concordar com eles, achava que tinha falhas na doutrina que eu aprendi nos seminários, em 2 seminários que eu fiz. Eu aprendi nos 2 seminários que a gente seria arrebatado antes da tribulação. E eu não só cria nisso, como pregava isso e como ensinei isso. Mas não harmonizava. Não harmonizava. Não tem problema você falar, olha, eu estava errado com relação a esse conceito. Mas a Bíblia é profunda e a Bíblia explica a própria Bíblia. Posso ouvir um amém aqui? Hermenêutica é isso, é você harmonizar as coisas. Hoje eu tenho certeza que a igreja passará pela tribulação. Absoluto. Mas porque eu estudei por 5 anos esse tema. 5 anos. E eu falei, Senhor, mas por que o Senhor quer que eu ensine, que eu estude esse tema? Eu não quero aqui debater, não quero ter razão, só quero subir. E muita gente prega isso, só quero subir, só quero estar com Deus. Por que isso é importante? Deus falou assim, porque a minha igreja não está preparada para passar pela tribulação, filho. Por isso, eu estou te dando um ensino extremamente importante para os últimos dias. O que eu estou dizendo para você é que a hermenêutica bíblica em Mateus 23 vai nos mostrar algo. Então falou Jesus às multidões e os seus discípulos, que são seus filhos. Depois eu vou te provar que discípulos são filhos, mas por enquanto segura aí. Só acredita em mim, discípulo é filho. Posso ouvir um amém aqui? Tá bom. Depois eu te explico, tá bom? E se eu esquecer de te explicar, você me mostra. Eu te falo assim, pastor, você esqueceu aquele lá do discípulo é filho. Aí eu te mostro, tá bom? Na cadeira de Moisés assentaram os escribas e os fariseus, que Jesus está falando especificamente que fariseus tomaram uma autoridade de Moisés de aplicar a lei. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O Senhor Jesus, que está falando aqui em vermelho, está falando especificamente sobre um povo, fariseus, que está dizendo que o que eles dizem, você pode fazer o que eles estão dizendo, mas não copie a atitude deles. Bem, queridos, um filho imita o pai. Posso ouvir um amém aqui? Alguém aqui já imitou seu pai? Alguém aqui já viu os defeitos do seu pai em você? Alguém aqui já viu ou só eu?
Alguém já viu os defeitos do seu pai em você? Alguém já viu as qualidades do seu pai em você? Sabe por quê? Porque o filho faz aquilo que vê fazer o pai. João capítulo 5, versículo 19. O filho faz. Então Jesus está falando assim, não imite os fariseus. Porque os fariseus que deveriam ser exemplo paterno e de mestre para vocês, porque eles tinham a chave da ciência, não entravam nos céus, e não permitiam que as pessoas que vinham querendo entrar, entrassem também. Então ele fala assim, não imite essa conduta desses fariseus que não vivem, que são hipócritas, que buscam outras coisas no reino, que têm outros interesses, que deveriam ser os discipuladores, vamos chamar de discipuladores, ou pai de vocês, mas eles não são referência para vocês. É isso o contexto. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, versículo 4, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem mover. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, querem glória, pois alargam os filactérios e alargam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na igreja, as saudações nas praças, os lugares de honra, e serem chamados mestres pelos homens. Eles querem o título, não a função. Querem o título, não serem exemplos. Querem o título. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E vem uma lista de repreensões da hipocrisia dos fariseus. Não sigam o exemplo dele. Agora, querido, em contraponto a isso, em 1 Timóteo, Paulo diz assim, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo, meu verdadeiro filho. Outro contraponto, Tito, no livro de Tito, meu verdadeiro filho. No livro de Filemão, que muitos nem leram ainda, já leram aí o Filemão? Sabe onde está? Está no Novo Testamento. É de Paulo também. Filemão, Paulo fala para Onésimo. Onésimo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo chama para cima de si a paternidade espiritual. Ele não só chama aí, por isso que eu tenho que harmonizar os contextos e entender o que Deus está falando. O único texto que fala contra chamar alguém de pai é esse aqui. Toda a outra Bíblia fala para honrar pai e mãe. Filhos, sejais obedientes aos vossos pais. Está comigo aqui? Está me entendendo? Está claro isso para você? Por isso que em 1 Coríntios, capítulo de número 4, depois eu vou ter que montar o quebra-cabeça de outra forma aqui, porque eu já não estou na sequência aqui, tá bom? Mas você está comigo, não está? Posso pregar bastante hoje, que eu estou voltando de férias? Posso ou não? Tá bom. Alguém aqui tem sede de Deus? Queridos, eu ia por seminário lá em Guarulhos, ia lá para Guarulhos. Fiz seminário, o primeiro seminário que eu fiz, foi lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Chamava-se Verbo da Vida. O Verbo da Vida mudou de endereço e foi para o Jardim Japão, lá onde o Judas perdeu as meias, já não era mais as botas. E eu ia um sábado e ficava o sábado inteiro escutando Bíblia. Sabe por quê, queridos? Eu tenho prazer e paixão por ouvir Bíblia. É isso. Eu tenho paixão por Jesus, então eu quero escutar a palavra dele. É por isso que ele me chamou para mestre. Lá tinha uma unção de mestre. E eu fui recebendo dos pastores que estavam ali, os mestres que estavam ali, unção de mestre. Eu já era chamado de mestre por eles, antes de conhecer o beabá bíblico. Mas profeticamente eles anunciavam que eu seria mestre. Profeticamente. Está me entendendo? Está comigo aí? Então, filhos, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, vamos ver Paulo aqui, falando de paternidade espiritual. Eu já estou quebrando dogmas aqui, tá bom? Vamos lá. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Eu estou admoestando, eu estou exortando vocês como filhos.
Porque o pai, um dos atributos do pai é corrigir o filho. Porque se você está sem correção, você é bastardo espiritual e não filho espiritual. Então tenha prazer nas salas. O pai é o que dá a visão para o filho do futuro, dá direção para o filho, esse é o pai. Sabe qual é o problema, queridos? Tem muita gente com problema na sua paternidade física. E por isso ele tem problema e transporta isso para a sua paternidade espiritual. Esse é o ponto, este é o tema. Tem um monte de gente na igreja que não é curado de paternidade. Esse é um grande dos problemas. Ele não admira o seu pai físico. Ele não honra o seu pai físico. O seu pai físico foi ausente. Ou o seu pai físico foi um abusador. Abusou. Às vezes de maneira física, às vezes de maneira emocional. Tem abuso emocional. O abuso emocional é você colocar uma carga pesada demais no filho. Assim tem pais espirituais que são abusadores. 1 Pedro capítulo 5 diz que nós não somos dominadores do rebanho. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Um pai espiritual, filhos, ele tem o prazer de levar o filho dele a conhecer o principal pai, que é o pai do Espírito, o pai dos Espíritos, o nosso pai, o nosso Deus. Posso ouvir um amém aqui? Só que você não tem essa revelação se você não aprender a ser filho. Você nunca terá. E é por isso que tem pastor que nunca foi filho direito. E também é um pai mequetrefe. Esse é o problema. E aí ele fala contra a paternidade. Porque ele não é filho, não é pai. Um mau filho, ou um filho abusado, às vezes se torna um abusador. Então, por causa dos maus exemplos, as pessoas começam a fazer uma teologia em cima dos maus exemplos. E quebram algo que é de Deus desde sempre. Desde sempre Deus estabeleceu na terra família. Ele começou com Adão e Eva e disse: crescei-vos, estabelece uma família, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Você tem que encher a terra, você é uma família. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa. Serão os dois uma família. Quando Deus vai restaurar o homem, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o homem que pecou, o homem que vacilou, o homem que errou, ele pega um homem que ele podia fazer pacto, e ele está pegando esse homem na cultura oriental, porque os orientais sabem muito bem que pai, ele gera herança para filho. Ele sabe que o primogênito da cultura oriental, ele recebe toda a herança do pai. Ele sabe que um pai trabalha o filho para dar continuidade em tudo aquilo que ele conquistou. Posso ouvir um amém aqui? O pai entesoura para os filhos. Então é o pai que tem a responsabilidade de gerar para o seu filho uma herança, de continuar aquilo que Deus estabeleceu na vida dele. Mas ele jamais vai fazer isso se esse pai não ensiná-lo o principal caminho, que é a relação direta dele com Deus. Um pai que é pai. Quantos vieram aqui a mim? Quantos de vocês vieram aqui a mim e falaram assim: pastor, eu tenho que tomar uma decisão de emprego? Quantos de vocês eu orei e falei assim: peraí que eu vou orar por você, eu vou te falar qual é a decisão que você tem que tomar? Quantos? Nenhum. Nenhum. Quantos de vocês pediram: você pode me proteger para eu saber se aquele emprego eu aceito ou não, pastor? Quantos de vocês? Muitos. Todos. Porque eu estou ensinando você a ouvir a voz de Deus. Eu estou ensinando você a buscar a Deus. Eu estou apontando o verdadeiro pai para você. Eu estou apontando, mas Paulo diz uma frase que ela é muito difícil de ser entendida. Mas pai, ele tem essa responsabilidade. Por isso que a conduta de um pai, ela é extremamente importante. Porque o pai é exemplo do filho. Eu lembro que meu pai parava assim no clube, assim, com a perna assim. E um dia, eu gostava de ver meu pai parar assim. Eu vim do lado dele, meu pai parado assim, e eu parei do lado dele assim. E o amigo dele falou assim: olha, o filho dele para que nem ele. Porque o filho faz aquilo que vê fazer o pai. Está comigo? O pai, Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Posso ouvir um amém? Imita aqui, ó, pode olhar para mim. É o que Paulo fala. Pode olhar porque eu sou pai. Porque eu esmurro meu corpo e eu confio nele, para que tendo pregado eu, não vá eu mesmo a cair naquilo que eu preguei. Então pode me imitar, porque eu imito Cristo. Por isso que não é qualquer um que pode ser pai. Por isso. Não é qualquer um que tem a autoridade estabelecida.
Não é qualquer um que serve Deus de fato, que vive o que prega, que vive Cristo, não é qualquer um. Porque isso é uma responsabilidade muito grande, queridos. E cada um de nós vai responder pelo rebanho que tem. Agora ouça uma frase. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas não ouvirão a voz dos estranhos. Por que essas pessoas, várias aí, eu não estou aqui para pregar sobre isso. Eu estou pregando aqui paternidade, porque o Senhor falou, para fortalecer o seu povo, eles têm que entender o que é ser pai e o que é ser filho. Eu nunca preguei sobre isso para você, a gente toca nesse tema, mas a gente nunca prega sobre isso. E Deus falou durante o ano de 2025, se alguém quer receber colheita multiplicada, tem que entender o que é paternidade, senão você não vai receber. Ou você vai vazar como outros já vazaram antes. O filho pródigo já vazou antes, não vazou? O que o filho pródigo queria? Herança. A herança era dele? Sim ou não? Sim. Era o tempo? Não. Era a forma? Não. Sabe por que as pessoas não ficam? Porque elas não têm pai. A ovelha conhece a minha voz e jamais ela seguirá a voz do estranho. Isso independe de eu acertar ou de eu errar com você. Eu sou seu pai. Meu pai enchia a cara, eu me envergonhava, mas ele continuava sendo meu pai. Meu pai traía minha mãe, adulterava. Isso, eu abominava isso, me gerava uma dor, me gerava um rasgo no coração. Mas ele continuava sendo meu pai. O dia que meu pai quase morreu na minha mão, quanto tempo eu perdi? Porque eu não respeitava mais ele como pai. Minha mãe começou a trazer os recursos da casa, e meu pai tivesse ganho muito dinheiro. Ele torrava do jeito que vinha, era um mau administrador. Ele tinha vários defeitos. Mas quando eu deitava no sofá do lado dele, eu dava a mão para ele. Ele me ensinava o amor. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ver que Deus é meu pai. E não tenho nenhuma dificuldade de ver que o apóstolo Isam é meu pai espiritual, que é a referência de Deus aqui para mim na terra. Porque o dia que eu vi o apóstolo Isam, na primeira vez que eu vi o apóstolo Isam lá na Luz para as Nações, no Ministério Luz para as Nações. A profeta veio, ela mudou minha vida. Ela me entregou uma profecia que foi na veia, que me impactou, que foi uma porrada. Falou tudo da minha vida, falou o texto revelado de Deus para mim. Você já conhece essa história, já ouviu 1 milhão de vezes. Também eu gosto que o apóstolo fala, ele fala assim, não posso contar uma história diferente, eu conto verdade, então não posso inventar a história aqui. É a minha história. Mas aí na outra terça eu fui, quem foi pregar foi o apóstolo Isam, só que ele tinha a Bíblia. Ele tinha palavra, ele tinha doutrina, ele falou de coisas a respeito da vida de Davi e de Jonatas, e da unção, coisas da coroa da unção, do tempo da manifestação da unção, que eu falei, meu Deus, onde vem isso? Nunca ninguém disse isso, e nunca vi ninguém repetir isso. Ele é meu pai porque ele ama a palavra, eu amo a palavra. Ele é meu pai porque ele é avivalista, eu sou avivalista. Ele é meu pai porque ele profetiza e eu profetizo. Ele anda nas curas e milagres, eu também. Ele anda nas revelações, nós também. Ele tem paixão pela palavra, eu também. Porque o filho faz aquilo que vem fazer o pai. Vocês estão me entendendo? Aleluia. O dia que meu pai quase morreu na minha mão, eu vi quanto tempo eu tinha perdido de não honrar meu pai. E felizmente nessa hora eu era um novo convertido. E já tinha entendido que eu tinha problemas sérios causados pela minha referência do meu pai físico. Tinha problemas sérios. O primeiro deles é que eu não respeitava autoridade alguma. E a primeira vez que Deus me mostrou um pecado dentro da igreja de pastores, porque pastores erram. Pastor viu amém aqui? Ou você acha que pastor é perfeito? Primeira vez que eu vi o pecado, e que Deus me revelou de uma forma tremenda, eu fui lá, cheguei e falei, olha, tem coisa errada aí, porque eu vi que Deus está falando para mim que estamos sendo roubados por causa dos seus erros aí. Aí Deus me arrebentou, puxou um som da minha vida. Eu falei, mas o senhor só me mostra para agora me arrebentar? Eu falei, que papo é esse? Ele falou assim, quem te disse que você é alguém para repreender uma autoridade? Quem sabe que você é? Comecei a entender o princípio de autoridade espiritual, e quanto à referência do meu pai, que embora fosse um pai presente, que eu amava, que me dava a mão, até o final da vida dele, a Pâmela é minha testemunha, que embora ele fosse uma referência muito tremenda para mim nesse sentido,
ele era um monte de má referência para mim nos outros. E isso gerou dentro de mim um problema muito sério de administrar. Que eu tive que ser curado por Deus, porque senão eu seria um péssimo pastor. Eu não seria pai espiritual. Eu não poderia dizer para mim, pode me imitar também, porque eu imito Cristo. Eu não poderia dizer isso para você. Esse é um fundamento apostólico, filhos. Esse é um fundamento do céu, é um fundamento de Deus, que os homens querem arrebentar, porque estão instruídos por um espírito errado de demônios. Pastor, então, antes de avançar, olha o que Paulo está dizendo aqui, porque ainda, versículo 15, que tivesses milhares de preceptores em Cristo, de tutores em Cristo, de pessoas que podem ensinar, compartilhar coisas com vocês. Ainda que haja muito conhecimento na internet, ainda que haja muitas vozes na internet, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, eu gerei vocês. Ele está chamando, invocando a paternidade que ele tem sobre esta igreja, sobre estes filhos que ele gerou. Admoesto-vos, eu exorto vocês. Portanto, aqui sejais meus imitadores. Eu sou pai, eu sou referência, olha para mim. Para de olhar para tutor. Porque esses seus tutores que falam coisas para vocês, eles têm um probleminha. E eu vou te dizer qual é o probleminha dos seus tutores, que eles estavam seguindo e não a Paulo mais. Por isso que eu estou falando, a ovelha ouve a voz do seu pastor, e ela não ouvirá a voz do estranho. Está saindo é porque nunca foi minha ovelha. Está saindo é porque não conhece a minha voz, não conhece. Come comigo. Ficou às vezes 5, 7 horas comigo numa sala para eu curar. Não me conhece. Vê minha conduta, elogia minha conduta. Você sim, pastor, nós temos caráter. Mas foram embora. Vê o pai, mas não enxerga o pai. Porque tem um problema de paternidade. O Espírito Santo me falou para pregar essa mensagem hoje, para curar a paternidade na sua vida. Não a minha não. Porque a minha, eu estou gerando ela, eu gero você na palavra. Não é a minha. Eu não vim aqui defender a minha paternidade, eu vim aqui ensinar a paternidade. Mas eu vim aqui para você entender que você, se tiver buraco ainda com relação ao seu pai, se você não for curado, você vai ter problema de receber qualquer coisa de Deus. Se você na terra não respeita um homem, como o Senhor Jesus entrou na terra e se submeteu a João Batista, você não terá nada do reino do Espírito. Este é o problema. A maioria que rejeita a paternidade, está aí, está andando do mesmo jeito, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Porque não tem pai, não tem direção, nunca aprendeu a ouvir a direção do pai. Tem gente que fala, pastor, eu não ouço a voz de Deus. Ué, tem alguma coisa errada aqui, porque nós ouvimos. E se você é meu filho, você ouve também. Eu tenho ensinado você a ouvir a voz de Deus. Eu tenho levado você nos montes para gerar você e apontar você para o Pai da glória, para o Pai das luzes. Você está me entendendo? Mas aqui na terra, a coisa passa por mim para validar você. Você que está aqui, você que é meu filho. Assim como se você é de outro lugar, Deus vai usar os seus pais. E nem sempre o seu pai que te ganhou para Cristo. Muitos confundem paternidade espiritual com aquele que te ganhou para Cristo. Quem te ganhou para Cristo não necessariamente é seu pai. Quem me ganhou para Cristo foi minha mãe, que me introduziu para um pastor, que é um pastor de Deus, o pastor Abel, a quem eu honro muito. Nunca falei um A a respeito dele, eu honro ele. Cuidado com aquele que sai daqui falando um monte de mim, dos outros aí, cuidado. Porque Deus não opera dessa maneira não. Isso não é de Deus. Falar mal não é de Deus. Tem 6 coisas que eu odeio, a 7ª eu abomino. Versículo um dos preferidos da minha esposa. O que semeia contenda entre irmãos. Esse aí eu abomino. Eu não quero nem, não tem espaço comigo. Não tem espaço. Então, filhos, Paulo está defendendo a paternidade dele. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Paulo está aqui andando por 2 vias, querido. Ficou doidão? Cheirou, fumou um baseado? Não. Paulo está aqui dizendo que Timóteo é o seu filho amado. E fiel no Senhor. Por que ele é meu filho? Porque ele é meu filho e fiel. É uma relação de mão dupla e de fidelidade. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. O que eu prego, ele prega. Ele fará você lembrar do que eu prego, porque ele prega o que eu prego. Ele é meu filho. Ele anda no Espírito como eu ensinei ele a ouvir a voz de Deus. Pode confiar que o que vem dele é bom, porque eu andei com ele, ele foi fiel, ele vai ser fiel.
Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Tem gente que não dá fruto, não manifesta poder, anda de fato com Deus. Não que poder seja um detalhe, seja tudo em si mesmo. Mas Paulo está falando, não quero que as pessoas vão aí com palavras de lisonja, palavrinha para cá, palavrinha para lá. Deixa eu ver se ele tem poder. Deixa eu ver se manifesta poder de Deus. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Alguém tem dúvida ainda que no Novo Testamento havia paternidade espiritual? Esse texto aqui ele deixa alguma dúvida, por favor. Nós estamos aqui também, é uma pregação, mas é um ensino. Deixa alguma dúvida? É só para quem não quer ver, né, meu? Ah, não, porque essa aqui é uma igreja imatura. Mas está sendo pai de uma igreja imatura. Tem adolescente aqui que acha que já pode dirigir? Tem algum que já viu? Que já queria dirigir antes da hora? Eu fui um. Aprendi a dirigir com 11 anos. Com 14 eu bati o carro do meu pai. Arregacei o carro do meu pai. Porque eu era adolescente. Que eu já achava que era adulto. Algum adolescente aqui você já viu ele falando: pai, você está errado porque não é por esse caminho? Agora, esse adolescente podia ter carro? Ele podia assumir tal responsabilidade, sim ou não? E quem que diz para ele que ele não está no tempo ainda? O pai. É o pai. Por isso que uma igreja sem pai é uma igreja problemática, é o adolescente. Então como que eu identifico um pai, gente? Eu identifico um pai pela maturidade desse meu pai e pela unção que ele carrega. Se a unção que ele carrega tem a ver com a minha vida, esse é meu pai. Eu não vou projetar em alguém que eu não admiro. E o pastor Abel foi quem me deu o beabá do evangelho, mas meu pai não estava dentro da igreja, era o apóstolo Issan, que estava em outra igreja que eu conheci, entre aspas, por acaso. Toda a minha herança está ligada a esse homem, queridos. Infelizmente, você conhece a minha história, os dias que eu andei fora daqui, que eu andei por 2 vias, que eu me rebelei, entre aspas, porque foi sim uma rebelião, mas ao mesmo tempo eu também fui conduzido a ela. Por isso que enquanto eu não voltei para cá, eu operava, eu ministrava, mas aquilo que é carga sobre minha herança, ela está aqui, e está ligada a um homem de Deus, porque é assim que Deus estabeleceu. Há muitas pessoas que andam com Deus como multidão, há muitos discípulos que andam com Deus como não discípulos. Em João capítulo 6, não precisa abrir, o Senhor Jesus está lá, e os homens estão ao redor dele, e ele traz um discurso duro, difícil de ouvir, e aqueles homens que estão ouvindo aquele discurso, começam a vazar, e vão embora. Sobra os 12 que eram discípulos, e Jesus faz uma pergunta difícil de se ouvir: e vós também querem me deixar? O Senhor Jesus, queridos, Ele vai provar a sua filiação. O Senhor Jesus vai provar a paternidade dEle em você, ou a minha em você. Ele vai provar isso. Ele vai mexer com isso. E vocês 12 querem me deixar? E Pedro, que às vezes tinha as respostas certas, né? Para onde iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna. Ele fala: então tá bom, vamos junto aí. Jesus não está carente de ser pai de alguém, queridos. Vocês têm que entender isso. Eu também não sou carente de ser pai. Na verdade, vocês dão muito trabalho. Dão mesmo. São horas e horas de cura, horas e horas de ministração, horas e horas, e às vezes você vê a pessoa cometendo o mesmo erro, horas e horas. Pregações e mais pregações, às vezes você vê a pessoa errando de novo, fazendo as mesmas coisas. Aí você vai lá: vamos lá, filhão, porque é assim que o pai corrige. Mas, queridos, tem determinadas unções e situações que você não pode receber antes da hora. É por isso que em Gálatas, antes de entrar em Gálatas, deixa eu falar uma coisa aqui. Não, eu vou no Gálatas antes. Vamos lá. Gálatas capítulo de número 4.
Antes de Gálatas capítulo 4, eu preciso de alguns conceitos. Está vendo como atropelar às vezes é esquisito, né? Então aí Deus vai falar assim, mas e o conceito? Você precisa de falar o conceito? Eu não posso. Eu estou pegando no profético, eu tenho que pregar no ensino. Abre aqui comigo em Provérbios 19, 14. Antes de Provérbios, não, vamos inverter de novo. Malaquias capítulo 4, depois vamos para Gálatas. Alguém guarda o Gálatas 4 no coração, tá bom, filho Felipe? Está com a responsabilidade de guardar Gálatas 4 aí no seu coração. Mas enquanto isso, por que o diabo quer destruir paternidade? Por quê? Porque Deus é um Deus paterno. Porque tudo que Deus estabeleceu está na família. Quando Deus vai restaurar o homem, que eu comecei a falar, Ele falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela física, da casa dos teus pais, e vai para onde eu te enviarei. De ti eu vou produzir nação. Eu vou produzir governo sobre nação. Que tipo de nação? Governo sobre nação. Eu vou bendizer os que te bendisserem, Abraão. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti, essas nações que você está constituindo, é uma nação que tem um modelo. E o modelo de governo que eu estabeleci nessas nações, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está comigo aqui? Quando Deus vai restaurar o homem, aquilo que Ele quer, Ele estabelece uma herança, a qual Ele quer entregar para um homem. Ele quer entregar para uma nação, um povo de nação que exerça o sacerdócio real, que Ele falou para Moisés em Êxodo 19. Nação, sacerdócio real, não surgiu em 1 Pedro capítulo de número 2. Nação real, sacerdócio real, surgiu em Êxodo 19, mas o povo não quis Deus. Então Deus falou: eu não posso ter vocês como uma nação de sacerdotes. Por isso que quando Moisés, em Números 11, eu estou pregando muito pelo Espírito, filhos. Fica comigo aqui que eu sou bombardeado do céu. Em Números capítulo 11 ele fala: me separa 70 anciãos, 70 pessoas maduras. Eu preciso que eles te ajudem a governar o povo, porque o povo é muito. São 3 milhões de pessoas que Moisés ficava aconselhando. Nós ficamos mortos de aconselhar, filhos. Eu aconselho 100, agora muito menos que isso. Imagina Moisés com 3 milhões de pessoas. Ele fala: levanta 70 anciãos, sobre os quais você vai colocar do seu espírito, Moisés. Estão entendendo paternidade aqui? Só que esses homens que não foram preparados para exercer tal função, profetizaram esta vez, depois nunca mais profetizaram. Eles não absorveram a essência de Moisés. Eles absorveram dons, pegaram herança. Está comigo aí? Pegaram herança, mas não pegaram o principal, o Espírito do Pai. Não pegaram. Não foram gerados pelo Pai. Não admiravam o Pai. Não conseguiram carregar, tanto que Moisés pôde contar com um homem, chamado o quê? Josué, que via ele, que andava dentro da casa dele, da mesa dele, que quando ele saía da tenda, Josué aprendeu a buscar a Deus. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Aí quando ele vê, ele fala: ó, nesse aqui, esse é o meu espírito. E Deus testifica: vai lá e unge Josué. E o que você não fez na herança, Josué vai fazer. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? É assim que funciona a paternidade, queridos. Não é sobre qualquer um, que eu vou impondo a mão e você é meu filho. Meu filho anda comigo, meu filho eu exorto e ele se sente exortável. Não morre, não desmaia quando é corrigido. Vocês estão entendendo, filhos? Preciso falar mais alto ainda por causa da chuva aqui, tá? Mas é chuva de glória, é chuva de avivamento sobre você. É a glória de Deus que vai cair sobre você. É Deus respondendo do céu. Quando você está ligado no profético, tudo está acontecendo em volta, você percebe. É assim que funciona. É por isso que eu sou seu pai. Os homens de Moisés não receberam. Em Malaquias capítulo 4 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Esse é o dia do Senhor, o dia da volta dele, o dia da ira de Deus, o dia que ele vai acabar com essa bagunça nas nações, o dia que ele vai acabar com a corrupção,
O dia que Ele vai acabar com a prostituição física, espiritual, financeira. O dia que Ele vai repreender os reis da terra. O dia que os reis da terra vão se esconder nas cavernas pedindo a morte, mas a morte não lhe será concedida. Tal é o pavor da ira do Cordeiro. É nesses dias, é sobre esses dias que o profeta Malaquias está falando. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho, não vai sobrar nada. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, não vão produzir mais nada, nunca mais. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá Jesus, o sol da justiça, aleluia, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis na glória da unção do bezerro, da unção do boi selvagem, como bezerros soltos na estrebaria. Os filhos de Jesus, eles são do avivamento, queridos. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha este dia, o grande e terrível último dia do Senhor. Elias, a unção de Elias virá novamente. Por isso Jesus disse, na verdade, depois da transfiguração, em Mateus 17, que estão Moisés e Elias, duas unções diante de Jesus que preparam o retorno dele. Ele disse para os discípulos uma frase, ninguém contesta a visão. E aí eles falam, mas Senhor, não é agora que o Senhor viria e restauraria a sorte e tal, e que João Batista viria primeiro, que Elias viria primeiro. Ele fala, na verdade Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, mas eu lhes digo, que Elias virá. Elias virá. Então ele está falando que Elias, que já eles entenderam que falava a respeito de João Batista. A unção de Elias permeou, queridos, desde Elias, até os dias de João Batista, até a volta de Jesus. Posso ouvir um amém? Isso chama-se herança espiritual. Herança espiritual só se passa para filho. Herança espiritual não se passa para estranhos. Ele está falando que ele precisa enviar essa unção, que prepara a volta de Jesus, prepara o dia do Senhor, prepara o evento final. E Deus falou para mim antes de eu subir aqui, você vai trazer, você vai clamar e você vai gerar uma unção que eu já gero na minha vida, a unção de Elias, que ela faz o quê? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, para que você tire a maldição da terra, tire a maldição da herança. O que é a terra? A terra é a terra que Deus prometeu, são as promessas de Deus, é a herança. Sabe o que acontece com a igreja de hoje? Ela não toca, ela não recebe a herança, porque ela não tem pai, porque a igreja de hoje é órfã. E pior, o que essa unção vem fazer? Ela vem converter. Converter é mudar destino, de coração de pai espiritual. Isso aqui não está falando de pai físico, você está comigo aqui? Dá para entender que a unção de Elias não está falando de paternidade física? Posso ouvir um amém aqui? Vem converter o coração, vem ligar o coração do filho com o pai e do pai com o filho, para que eu abençoe as promessas, as heranças, para que tudo se cumpra, para que Jesus possa voltar. Está me entendendo? É muito forte isso, filhos. É por isso que eu estou aqui. É por isso que Deus, nas minhas férias, falou, você precisa falar de paternidade, porque a nação atual, ela não está preparada para aquilo que o pai faz pelo filho, que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 14. O que um pai faz pelo filho, espiritualmente falando e fisicamente falando? Na verdade, fisicamente falando, a Bíblia diz que o pai entesoura para o filho. E às vezes nós pensamos que o tesouro que nós entesouramos para o nosso filho é um tesouro financeiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, todas as vezes que eu quero ter algo financeiro, de verdade, isso estou falando diante de Deus, e é para a glória de Deus,
ele fala para mim que não é isso. A nossa lógica humana fala assim: eu preciso deixar uma casa para o meu filho. E toda hora, como tem esse texto que o pai entesoura para o filho, eu quero deixar uma casa para minhas filhas, para o meu filho agora. E Deus fala para mim: não, você vai andar como se não tivesse casa. Quero que ele me mandar para outro lugar, eu não tenho nada para me apegar aqui, nem na vida. E outra coisa, a maior herança que eu deixo para um filho, não é o que ele vai ter fisicamente, porque essa herança vira pó na mão de quem não sabe usá-la. Vira a unção de uma vez na vida de 70 anciãos de Moisés. A unção de uma vez e nunca mais. A melhor herança que eu posso deixar é a herança da avó dela, da avó dele. A herança que ela, estava escrito lá no job dela, não deixou bem algum, mas deixou 120 pessoas na família hoje mais, todos servindo a Deus. Tem pastor que não acaba mais de ser levantado nessa família, porque era 6 horas da manhã, a avó dela estava orando, isso é herança. E marcou a vida dela por quê? Porque ela chegava meio-dia e pouco, ela continuava de joelho na mesma posição, orando, isso é herança. Isso é herança. Mas nós invertemos os conceitos de herança, e o evangelho da prosperidade, ele vem para arrebentar e nos fazer errar a querer uma herança, que não é herança que a gente deve focar. Eu não sei nem se eu vou conseguir chegar no final dessa mensagem hoje, mas eu não estou nem aí, porque é uma série. Eu já sei que é uma série, entenderam? Eu estou navegando no Espírito, porque o que eu escrevi aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando, você pode ter certeza. Está tudo aqui escrito, mas o coração do homem se faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém, queridos? Quem quer ouvir o Senhor aqui? Aleluia, eu também. Então em Provérbios capítulo 19, versículo de número 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Por que o diabo quer destruir a presente geração e fazer com que o coração de pai não se torne ao filho e filho ao pai? Porque ele amaldiçoa a herança. O problema do diabo é com aquilo que nós vamos herdar. Ele quer herdar o que é sua herança. Ele sempre foi um usurpador. Ele sempre quer usurpar. Inclusive ele usurpa o coração dos homens. Ele rouba o coração. Ele quer ser pai dos homens. Os homens que não têm paternidade, o Satanás vai se apresentar como o pai perfeito. Está vendo, filhinho, seu pai briga com você, ele bate em você, ele é rude com você, não é, filho? Vem cá, aqui no meu reino não precisa nada disso. Esse evangelho aí de que tem responsabilidade, você não precisa dele não. Na verdade, viva o evangelho que você quer viver. Que dia mais lindo para você viver o evangelho que você quer viver. Deixa eu colocar comichão nos seus ouvidos para você ouvir a palavra que te traz conforto. A sua vida já é tão difícil, hein? Nossa, que vida mais horrível que você leva. Ainda vai lá para tomar escovada do pastor? Hoje eu não estou escovando ninguém, estou sendo só pai, hein? Hoje eu não estou de profeta, eu estou de pai. Estou com outra capa hoje. Mas, queridos, as pessoas não querem ser admoestadas. Ou elas não querem pai. Porque a admoestação dói. Porque falar os seus erros dói, né? Não, vamos lá para uma igreja que a gente pode tudo. Oh, delícia! Oh, glória! Lá pode, lá é graça, pastor. Ai, aqui é muita lei, pastor, é muita letra, pastor. Lá é graça, lá é uma graça, pastor. De que já virou desgraça, mas é graça, pastor. É uma graça o que a gente pode fazer lá, pastor. Ah, lá até incentiva a gente, pastor. Lá a gente pode tudo, pastor. Então, filhão. É duro, né? É terrível, né, filho? Agora sim eu vou entrar em Gálatas. Só que eu vou pegar ele antes agora. Eu vou pegar no capítulo 3, os últimos 2 versículos. Eu acho que eu vou conseguir. Que horas a gente começou? Que horas eu comecei a pregar? 7h40? Então não dei nem uma hora ainda, hein? Eu estou até que bem, estou feliz. Não fala isso, que toda vez que você fala isso vai mal. Então esquece isso que eu falei, tá bom? Retiro o que eu disse.
Gálatas capítulo 3 diz, versículo 28, dessarte não pode haver diferenças, judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Esses sois de Cristo, também sois descendência de Abraão. Opa, tem a paternidade física entrando aqui na história, ó. E herdeiro segundo a promessa, só é filho de Deus quem tem as marcas do pai Abraão, quem observa o pai Abraão, que é um homem de fé, o pai da fé. Os filhos de Abraão, judeu é aquele que anda na fé que teve o pai Abraão. Está comigo aí? Para você acessar espiritual, você acessa primeiro através do físico. Deus quer ver você no físico, para te capacitar no espiritual. Ele quer ver sua fidelidade aqui, para te abençoar com fidelidade lá. Ele quer que você maneje bem o tesouro daqui, para ver se você pode manejar tesouros eternos, onde a traça não corrompe e nem a ferrugem. É isso que Deus quer de nós, queridos. Eu nunca falei um evangelho tão rasgado para você, e nem tão apostólico, nem tão são doutrina para curar você. Eu estou aqui com o microfone paterno para curar você. Mas você precisa ser curado do seu problema de referência com o seu pai físico, com os pais espirituais que por um motivo ou outro te marcaram. Porque enquanto você não acessar esse lugar dentro de você, você não vai acessar os tesouros do reino do Espírito. Não vai. Não vai. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é um adolescente, é menor, em nada difere de escravo, porque ele precisa de tutor, ele precisa de alguém que o guie, ele precisa de um pai para dar direção, sim. Ninguém anda sozinho e nem todo mundo é sacerdote e rei ainda. Mas se você obedecer bem, se você for um bom discípulo, um bom filho, então Deus vai fazer de você um pai espiritual. O meu projeto com você é que você se torne um pai espiritual. Meu projeto com você é que você replique os dons que já operam no meu pai, e já operam em outra medida em mim, e operarão em outra medida em você. Um dia eu vou pregar aqui sobre o Deus generacional, nessa série, quando Deus assim o permitir. O que é um Deus generacional? É um Deus de nações, de gerações. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel. Eu sou um Deus que passo de pai para filho, de filho para neto. Eu passo carga de unção. A minha unção passa por Abraão, por Isaac e por Israel, mas não passou para os irmãos de Jacó, não passou para todos os filhos de Jacó. Está comigo aí? Não passou para Rúben, o primogênito, não passou nem para Simeão, nem para Levi, e nem para Judá, que era o quarto. Passou para um que não era nem do filho dele direto, passou para o neto. Nome dele é Efraim e Manassés. Você pode dar um glória a Deus? Deus muda o nome de Efraim e torna o nome de Efraim Israel. É ele que leva o nome, a unção, a carga do pai. A carga do pai. E qual era a carga do pai? Eu te farei multidão de nações. Efraim, você será multidão de nações. E os galhos frutíferos que você tem passarão por cima dos muros e tocarão as nações dessa terra. Porque essa promessa eu fiz para o seu avô, quer dizer, seu bisavô Abraão. Aleluia. Você precisa entender que herança se passa assim. Não adianta. Não adianta querer outro caminho. Ah, todo o reino de Deus é reino de Deus. Querido, sai então tentando a sorte por aí. Sai aí como aquele que não tem pai nem mãe. Sai por aí como aquele que sempre rejeitou paternidade. Você vai ver onde você vai dar. Assim aconteceu com o filho pródigo. Dá a minha herança aí. Eu já sei manejar essa Ferrari muito bem. Me dá ela na mão. Por isso que ele fala, no tempo que o filho é menor, e nada diferente de escravo, mas está sob tutores, curadores, até o tempo pré-determinado por quem? Pelo pai. Pelo pai. Assim também nós,
quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus trabalha com filho. Posso ouvir um amém aqui? E nós somos filhos adotados. Nós somos igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Por que você acha que Deus usa a linguagem primogênito e não fala assim, nós somos a igreja dos irmãos que estão no céu? Nós somos igreja de primogênito arrolado no céu. Primogênito é o primeiro filho que tem direito a toda a herança. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Por isso essa é a linguagem de Deus para conosco. A linguagem de Deus conosco é uma linguagem paternal. É muito tremendo, filhos. Deixa eu avançar num lugar aqui que é muito lindo. Eu toquei numa verdade que eu vou te provar ela agora. Eu vou usar um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento, para você ver que paternidade é sã doutrina dos apóstolos, é um conceito que vai de Gênesis a Apocalipse, ok? Nesse conceito de paternidade, o que ele diz em Jeremias capítulo 35, eu vou te provar como passa pelo pai físico, seja ele o seu pai que você tem que honrar, que te gerou, seja ele o seu pai espiritual que vai te trazer unção. Em Jeremias, capítulo de número 35, tem um caso aqui muito interessante. Jeremias 35 diz, palavra que do Senhor veio ao profeta Jeremias. Profeta edifica coisas espirituais, profeta chama a existência o que não existe, profeta estabelece coisas, profeta gera fundamento para casa. É isso que faz um profeta, como os apóstolos. Apóstolos é a maior referência paterna que tem. Dentro do apostolado que toca a todos os ministérios, o pai é representado pela figura do pastor. Posso ouvir um amém aqui? O pastor é a maior referência de pai que existe nos 5 ministérios. E Deus não estabeleceu 5 ministérios com qualquer propósito. Ele estabeleceu 5 ministérios para a edificação da igreja. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Foi levantado para as alturas e concedeu Deus aos homens. A um estabeleceu Deus, Jesus, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, com vistas ao aperfeiçoamento da igreja, a fim de que não sejais levados por todo vento de doutrina. Doutrina, ela vem dos apóstolos e profetas. Posso ouvir um amém aqui? Essa é a fundação da casa. Se a sua casa não está sendo estabelecida em cima de apóstolos e profetas, a sua casa vai cair. E nem de que se auto-intitula apóstolo, porque quem auto se intitula apóstolo, nem apóstolo é. Não é auto-título, é função, é exercer uma função. Muito bem, 35 veio para Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Agora completou 1 hora, tá bom? Vai à casa dos recabitas, com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras. Está falando para o profeta, e dá vinho para os recabitas. Eu estou falando, Deus vai testar a fidelidade que você tem ao seu pai. Dá vinho para tirar o entendimento deles. Oferece algo para que eles fiquem embriagados. Oferece algo que tire o discernimento deles. Dá lá para os recabitas um vinho. Então tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, dentro da casa de Deus, filho de Gedalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salom, guarda do vestíbulo, e pus filhos dos filhos da casa dos recabitas, taças cheios de vinho, e copos, e lhes disse, agora eu vou provar você, Deus vai provar você, bebei vinho. Pega aí as palavras que estão dizendo, pega aí as mentiras, pega aí as fofocas, esqueça que um dia alguém te chamou de filho, esqueça. Dá a minha parte que me cabe da herança. Aí está lá comendo com os porcos o filho pródigo, para Deus ver se de alguma forma ele consegue encontrar dentro daquele filho
um sinal de arrependimento. Nós vamos atrás de ovelha perdida, ninguém vai atrás de filho aqui. Porque filho volta. Filho, o pai não vai atrás. Ovelha que não sabe discernir a mão da esquerda da direita, que só sabe falar bé, você vai atrás. Mas filho tem que reconhecer e voltar. Vocês estão comigo aí? Tem alguém aqui na casa? E o pior é que tem dracma perdida. A dracma perdida está dentro da casa. Está comigo aí? Tem ovelha que está desgarrada. Tem aqueles que falam assim: olha, eu comprei meu campo, me dê por excusado. Eu agora comprei minha casa no campo, eu tenho que ir para o meu sítio. Tenho que viver a vida, prosperidade de Deus, pastor. Eu tenho que fazer minhas coisas aí. Me desculpa, pastor. Santidade, deixa para amanhã. Deixa para amanhã, pastor, a santidade, porque hoje eu quero vou para uma farra aí, pastor. Beleza? Esse aí nem filho é. Está numa desgraça. E acha que libertinagem é liberdade. Que desgraça. Aí tem um outro que ele fala: é ovelha perdida lá, ela não sabe direito, vai atrás dela. Agarra ela para mim, pastor. Mas o mercenário vê o lobo, ele não defende o rebanho. São linguagens bíblicas de pai. Eu estou falando com você de paternidade hoje, filho. Eu estou falando com você das entranhas do meu coração. Eu estou falando com você de dentro de mim, de tudo aquilo que o Espírito Santo já gerou dentro de mim, sobre paternidade espiritual. Eu estou despejando isso em cima de você para abrir os seus olhos. Deus vai provar a sua fidelidade como filho, porque a sua herança vem do seu pai, e o diabo vai odiar isso. Porque ele fala: Senhor Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala assim: você aí, ô Jesus, nós somos filhos de Abraão. O que você pode dizer para nós que nós temos que ter outro pai? Nós somos filhos de Abraão. Mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam Abraão, porque Abraão falou de mim. Mas vocês não são filhos de Abraão. Sabe quem é o pai de vocês? É aquele que quer te abraçar, o diabo. Porque ele foi homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Ele é aquele que mata pessoas. O diabo mata. Ele é o lobo. Quem fala mal do outro é assassino. Está ouvindo alguém falar mal? É diabo. É diabo. É outro tipo de paternidade, pastor. Que palavra mais séria. Se você não aguenta o discurso, tem outros pais para te abraçar aí. Agora, pega esse pai aí e fala para ele falar na Bíblia aqui o que é paternidade. Tem uns pregando contra a paternidade por aí. Dia desse eu fui ver onde estavam minhas ovelhas desgarradas, e fui escutar uma palavra. Eu julgo palavra, não pessoas, tá bom? O sangue de Jesus tem poder. Nem todo mundo opera na unção apostólica e profética. Não estou falando que operar na unção apostólica você seja um apóstolo. O que eu estou dizendo é que às vezes eu profetizo não sendo profeta. Eu ando na unção profética sem ser profeta. Eu ando na unção apostólica sem ser apóstolo. Eu posso fazer isso. Está entendendo? Uma coisa é você andar numa dimensão de unção, a outra coisa é você ser chamado para o ofício daquela função. Uma coisa é eu andar na unção apostólica, outra coisa é eu ser um apóstolo. Estão me entendendo aqui? Todavia, se eu ando na unção, eu estou habilitado para trazer essa doutrina. E nem todo mundo está habilitado para falar de doutrina. E é por isso que eu fico indignado. Me desculpe a minha indignação. No meio das minhas férias pastorais, eu continuo sendo pastor. Eu queria descansar de vocês, é verdade. Vocês estão muito trabalho. Às vezes eu quero descansar da Raina, da Cat, às vezes do Noah. Eles dão trabalho, filho. A gente tem pequena congregação, né, Edgarzinho? Sabe quando dá trabalho? Às vezes está com os avós, com os tios. Oh, que alegria. Ontem eu cheguei na casa da minha sogra, Fernanda. Quer que eu segure o Noah? Falei: oh, graças a Deus, sim, quero. Dá trabalho, é uma delícia, eu tenho responsabilidade sobre eles, mas dá trabalho. Vocês dão trabalho, filhos. Ixi, dão trabalho. E o que eu estou te ensinando hoje é para você não dar trabalho. Não quer dizer que você não vai entrar na minha sala como um filho que nem bate na porta e entra na sala do pai. Está comigo aí? O pastor não me dá acesso, bate na minha porta. Glória a Deus. Eu sou seu pai.
Meu Deus, você não me incomoda. Ah, eu vou incomodar o pastor. Você vai incomodar o diabo. Deixa o diabo com os problemas dele que ele quer plantar na sua cabeça lá no inferno. Então tomei, aí dei o vinho para eles. Mas eles disseram: não beberemos vinho. Opa, não deixaremos, não perderemos o entendimento e o discernimento. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Olha só, o avô disse para o pai, que disse para o filho. Está vendo como a unção passa? Vocês não vão beber vinho. É chamado de nazireu da nossa família. Aqui ninguém toca, ninguém perde entendimento. Não edificareis casa, não fareis. Opa, não vai ter casa também, vai andar como andarilho aí. Não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Versículo 8: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai. Nosso o quê? Pai. Eu obedeço o meu pai. E Deus honra quem obedece o pai, físico e espiritual. Ponto final. Em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres. O cara governa bem a casa, você pode, aleluia, glória a Deus. Ele governa a casa dele, nem nós, nem filho, nem mulher. Ninguém nessa casa. Nem edificamos casa para nossa habitação. Nós não temos nada com os tesouros desse mundo, com a herança passageira. Não temos nada com isso. Versículo 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai dizer aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes a minha palavra? Deus está agora perguntando para os filhos dele de Judá, o povo que se chamava povo de Deus, o discípulo que devia ser discípulo de Cristo, discípulo de Deus, a nação a que ele se revelou. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Olha o que Deus está olhando, a honra de um filho ao pai. Pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos. Convertei-vos. Versículo 16: visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que eles lhe ordenaram, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei que faria contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, que honraram a palavra do pai físico, e aponta para o pai espiritual. Olha só: pois que obedecesse ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizesse segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eu tomo vocês por pai. Eu agora sou pai de vocês. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Você pode dar aleluia, glória a Deus aqui, querido. Nunca faltará quem honra pai e que esteja na minha presença. Nunca. E no Novo Testamento? Tem gente que está falando que nem o filho pródigo, e está falando que nem muitos aí que não tem paternidade. Não tem paternidade, dá nisso aqui, ó. Dá uma hipocrisia religiosa, dá numa religião. Dá no, esse aqui é meu líder. Ele muda de líder como muda de vestes. Ele acha que tudo é reino. Reino de quem? Do diabo? Deus é muito organizado. Deus não trabalha assim. Mateus 15 diz: então vieram a Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele porém lhes... Peraí, deixa eu te falar do negócio dos discípulos, senão eu vou deixar você no ar. Segura o dedo aí e abre em Marcos capítulo 10, se eu não me engano. Se não, eu anotei aqui, já vou procurar, mas acho que é Marcos 10. Eu não vou ter tempo de falar toda a revelação, mas 10:24. Os discípulos
estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer a quem? A quem? Aos discípulos. Mas ele insistiu em dizer a quem? Aos discípulos. Vou voltar. Os discípulos. Como começa o versículo? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos. Como Jesus chamou os discípulos? Tá bom, obrigado, volta para lá. Agora volta lá. Ele, porém, respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. O que Jesus está ensinando aqui? Você precisa honrar pai e mãe. Ué, mas ele não disse que ninguém chame na terra pai? Agora está falando: honra teu pai. Está vendo que não harmoniza? Está entendendo? Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de... Tem gente falando mal de pastor aí? Será punido de... Que Deus tenha misericórdia. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: olha, pai, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai. Ó, deixa quieto aí, pastor, estou indo, me dá minha herança aí, já era. Ó, beleza, acho que eu já aprendi tudo aqui. Acho que não tem mais nada aqui não para aprender com você. Beleza aí, pai, ó, beleza aí, herança, dá minha herança aí, deixa eu ir embora. Está entendendo? Aquilo que eu poderia oferecer de volta ao meu pai, aquela honra que eu deveria entregar para ele, isso é adoração a Deus. Mas ele diz assim: esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está muito longe de mim, está distante de mim. Está vendo que o princípio no Antigo Testamento é o mesmo princípio do Novo Testamento? Você consegue acompanhar isso? Eu vou encerrar, vou curtar a mensagem. Tem um monte de coisa linda para eu falar aqui. Tem coisa que eu não posso deixar de lado. Mas eu vou encerrar. Eu vou para 2 versículos aqui. Mateus 16, guarda para mim no seu coração aí. É 16 ou 15, peraí. Eu acho aqui. Já estamos perto dele. E o 16. E vou encerrar em 2 capítulos. 2 Reis 2 e 2 Reis 5. Acabei aqui, tá? Guardei. Você aguenta esses três capítulos? Está sendo abençoado nessa noite? Está entendendo que você tem pai no mundo, que você não é um aborto? Está entendendo que você não é um acaso? Está entendendo que você não está buscando um líder, está buscando um pai? Está entendendo isso? Está entendendo que o seu pai, o que ele faz por você? Está entendendo que o seu pai não é dominador, ele não é legislador para você, mas ele te impulsiona para você um dia ter maturidade para se tornar alguém que está direto ligado em Deus? Está entendendo isso? Está entendendo que o pai não é dominador do rebanho, mas ele exorta, ele consola, ele traz o alimento. Sabe por que tem tanto filho com crise de ansiedade? Eu vou falar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por que haver de comer, beber, vestir. Por que essa pessoa tem ansiedade no coração? Por que a crise da ansiedade? Por que a crise da identidade dos nossos dias? Porque essa pessoa não tem pai. Não tem pai. Porque o pai é o provedor, é ou não é? Você precisa falar assim: será que amanhã vai ter arroz e feijão? E uma salada lá em casa? Sei lá, às vezes tem ovo. Mas seu pai que traz, não é? Dói no seu pai não trazer isso? Alguém aqui tem um pai que um dia passou necessidade? Tem. O dia que seu pai não pôde trazer, você era o filho que estava conectado nele, que podia trazer para o seu pai? Era você esse filho? Você está convertido ao coração do seu pai, como o seu pai está convertido ao teu? Está entendendo? Você não se preocupa se vai ter feijão no prato, se vai ter arroz no prato. É seu pai que tem essa preocupação. Um filho que não tem referência de pai, ele é inseguro. Um filho que não tem referência de pai, sabe o que eu peguei aqui do meu pai, eu posso lição? Uma coisa, queridos. Isso eu não aprendi com ninguém, mas eu peguei do meu pai. Vou falar uma coisa que ele tem, que está nele. Não é da unção, é ele. Sabe o que eu imito vendo ele fazer? Vou te dar o nome da palavra: ousadia. O meu pai, o apóstolo Lição, é ousado. E quando eu comecei a andar com ele, eu olhava isso, eu admirava isso. Sabe o que eu comecei a ser? Ousado. Ousado. Isso é ousadia. Vem do pai. Está entendendo? Coisas benéficas que vem do pai. Agora, vem do meu pai físico, eu já falei um monte de coisa que eu não podia copiar. Mas vem dele, eu estou de mão dada com o pai. Vem dele o carinho, o amor. Está entendendo? Vem dele.
Em Mateus capítulo 16, quem não tem revelação de filho, escute essa frase espiritualmente, isso aqui é do Espírito, ó. O Santo Espírito me disse essa frase hoje: quem não tem revelação de filho, não vê o Pai. Uau! Pegaram aqui, ó. Estou até arrepiado, ó. Esse é o Espírito Santo que falou. Quando ele fala, queridos, é de arrebentar. Quem não tem revelação de filho, não acessa o Pai. Quem não tem revelação de filho, não acessa a herança. Usa a herança errado. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus filhos, discípulos. Já viu que discípulo é filho? Estamos juntos aí? E misturado na parada, na pegada do Espírito, na revelação. Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, mas a revelação que eu tenho, o Filho do Deus vivo. Eu vi o Filho, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se você não tiver pai, se você não tiver uma adoção espiritual, se você não entender que esse é o pai espiritual, você nunca vai acessar o Pai do céu. Se você não é curado da sua paternidade física, seu pai abusou de você, fisicamente, moralmente, se seu pai foi um inseguro, se seu pai não foi provedor, se seu pai te abandonou, te rejeitou, a palavra de Deus diz: não te deixarei, não te abandonarei. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou, mas ainda que a mãe se esqueça do filho que gerou, eu não me esqueci de você, porque o seu nome está gravado na minha mão. E isso nunca ninguém me disse, não tem revelação bíblica para isso até onde eu vi, mas a cada vez que você ora, acho que esse nome na mão dele acende. Você acha que tem algum problema acender o nome na mão de Deus? Porque ele diz que ele desenrolou os céus, ele conhece cada estrela pelo nome. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Essa é Andrômeda, essa aqui é Sírius, essa aqui o nome dela é... tem todo um grupo aqui, essa nação chama-se Via Láctea. É muito maravilhoso, filhos. Só que esse acesso a esse Deus, esse Pai, é dado, e Deus usa homens. Ele usa sua reverência, sua honra aqui, para que você entenda princípios de lá. Jesus fala assim: se eu te falei de coisas físicas e você não pôde entender, o que dirá se eu te falar das espirituais? Ele fala para Pedro, que é discípulo e filho: Pedro, o que eu faço hoje você não entende, você vai entender depois. Só que essa confissão de Pedro, de revelação de filho, traz para Pedro, repita comigo, herança. A herança está ligada à revelação de filho com relação ao Pai. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foste carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai. Você acessou o Pai através de mim. Oh, que lindo, Jesus, que está nos céus. Tem mais, também eu te digo que eu vou mudar o seu nome, eu vou mudar a sua essência, Pedro, porque você tem unção de filho que olha para Pai. Eu posso mudar você. Você se submete como um filho, eu posso trabalhar com você. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa revelação que você disse, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar uma herança, eu vou te dar chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Que demais. Herança está ligada à revelação de filho e de pai, a conversão de coração para filho e para pai. Jesus disse: através de mim se acessou um lugar muito forte, um lugar maravilhoso. Eu estou te dando acesso direto no Pai, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em 2 Reis, capítulo de número 5, teve um filho que perdeu a mão. Ele perdeu a mão, diga, repita comigo, por causa da herança. É sempre uma questão de herança, está comigo aí? É o cara que quer usar a herança errado, antes da hora, faz umas besteiras por aí,
Fala aí, deixa eu sair por aí, deixa eu sair no mundo aí, deixa eu sair na outra igreja aí, pastor. Lá tem uns caras legais também, pastor. Tem uns mano lá que falam bem a palavra também, pastor. Aliás, essa palavra aí que eu tô a fim de ouvir, mano, truta. Não é mais essa gíria, né? Como que é a gíria atual aí? Hã? Fala aí, as gírias atuais aí, fala aí. Melhor não falar? Então deixa pra lá, tá vendo como o negócio tá feio? Nós temos uma geração de jovens que não sabem o que é pai. Um monte de gente insegura, um monte de gente com problema. Hoje Deus me trouxe aqui para falar, filho, eu não vou pôr a mão em você, você tem que buscar essa cura. Eu vou orar geral aqui, vou liberar essa unção, mas você vai ser curado como pai, como filho. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, estava lá com lepra, não vou contar a história toda, tá bom? E ele foi lá e tinha uma filhinha lá que foi levada cativa para ser escrava do rei, desse chefe do exército da Síria, que era Naamã, inimigo de Israel. Síria, inimigo de Israel, tá bom? Para quem não conhece esse detalhe, inimigo. E aí essa menina está lá e fala assim, o Naamã lá quase morrendo, todo podre, servindo o Deus dele. Essa menina fala, mas se fosse lá em Israel, lá tem cura, lá tem gente que cura. Aí ele fala, beleza, então vamos lá, manda uma carta para o rei rasga a veste, sou eu alguma coisa, porque tem rei que não é. Tem gente que deveria ter unção e não tem. Posso ouvir um amém aqui? Tem gente que você mandar para ele não manifestar poder, não tem poder. Como é que ele serve a Jesus, é filho de Jesus, se ele não faz o que Jesus mandou fazer? Opa, posso ouvir um amém aqui? É filho ou não é? O filho faz o que vê fazer o pai. Jesus falou para a gente ir, fazer discípulo, falou para a gente que esses sinais vão acompanhar quem crê. Em meu nome expelirão demônios, farão sinais, maravilhas. Se alguma coisa mortífera beber não causará dano, se puser a mão sobre os enfermos serão curados. Ué, eu sou filho ou não sou? Eu vejo Jesus fazer essa obra ou não vejo? Eu sempre persegui isso que eu falei. Enquanto não manifestar na minha vida, tem alguma coisa errada comigo. Porque se ele disse, já é. Ou eu vejo o poder, ou eu vejo o profético, ou eu vejo coisas acontecerem, ou não me vale viver. Eu falava isso para Deus, não quero nem viver. Ou a sua palavra é real, ou não quero viver. Eu persegui o dom da cura e do milagre, eu persegui. Agora Deus me deu um monte de gente enferma na minha família. Eu vi minha mãe morrer, todo mundo morrer ao meu lado ali. Foi morrendo um a um. Até Deus falou, você foi fiel com os seus pais físicos. Agora aqui, aquilo que você gerou, crendo em mim, toma aqui o dom. Nunca mais achei esse versículo na Bíblia. Nunca mais. Não sei nem se eu vou achar um dia. Mas ele me disse, como você creu em mim, eu estou te entregando o dom. O dom que hoje, que você que é meu filho, não precisa conquistar desse jeito. Mas aliás, quem é meu filho, manifesta os dons que eu manifesto. Estamos entendendo o que é paternidade e filiação? Pastor, eu não estou exercendo ainda, mas você já tem. Então começa a ser ousado, receba a minha ousadia. A ousadia você recebe me vendo, e vendo o meu pai, que é mais ousado do que eu. Eu sou peixinho, ele é peixão. Na ousadia ele é peixão, eu admiro ele. Jesus, quando ele está na ousadia, eu saio até da frente. Quem que profetiza aqui, ou que pastor tem dom profético, já viu profetizar 3 horas e meia assertivo? Pelo amor de Deus, hein? Eu admiro isso, você acha que eu não vou admirar? Oh, glória a Deus! Glória a Deus pela vida do meu pai, Senhor. Eu te louvo. Aí, ele vai lá, o profeta fala assim, é comigo. Eliseu fala, é comigo, rei. Fica quietinho aí. Deixa comigo aqui, ó. A unção está aqui, bateu aqui, chegou. Bateu, pegou. Porque eu recebi de alguém. Eu recebi do meu pai, eu honrei meu pai. Agora você pode contar comigo. Que o filho faz o que vê fazer o pai. Aliás, meu pai foi Elias. É de gabarito esse profeta, hein? Esse é de gabarito, não é? Então Eliseu está lá, manda vir a mim. Aí chega lá o pomposo, o soberbinho. Você viu como está caindo o Leviatã bonito hoje? Está sendo esmigalhado esse desgraçado hoje. Tá caindo. Todo o peso que você sentia aí, toda a opressão, resistência, está vendo? Está caindo por terra aqui, já caiu. É tremendo. Aí chega lá o pomposo, o Leviatã chega lá na porta do Eliseu. Aí chega lá e fala assim, não manda nem entrar. Mas não vai nem me receber. Fala para ele lá e se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Mas eu, no Rio Jordão, aquele rio fedorento, eu tenho um rio tão melhor lá em Damasco, na Síria. Aí os discípulos dele que eram mais, os guerreiros dele que eram mais sensatos que ele, falou, rei, o Naamã, o chefe do exército, não te pediu coisa difícil demais, né? Tem uma coisa demais você mergulhar 7 vezes lá no rio? Imagina os fedor que ele já sentiu nessas batalhas que ele enfrentava, agora vai falar para mim,
Dos caras mortos lá no chão, com os urubu levando as moscas. Meu Deus do céu, agora está todo fresquinho aí, porque Naamã precisa descer do lugar dele para reconhecer a unção de Deus. Está comigo, está me entendendo? A unção paternal tem que ser reconhecida, que estava sobre a vida de Eliseu, que gerava outros filhos espirituais. Um deles é Geazi. Geazi está sendo preparado para ser o Deus de Elias, de Eliseu e de Geazi. Só que a Geazi aborta o processo por causa do quê? Daquilo que o filho já tem, queridos. O diabo vai sempre oferecer para você o que você já tem. Ou você vai ser como Deus. Mas eu já sou imagem e semelhança dele. Mas está te oferecendo isso. E Geazi vai lá atrás do quê? O Eliseu fala, não quero nada que vem de você. Não quero sua riqueza. Eu não estou te libertando por causa da sua riqueza. Eu não quero o seu dinheiro. Não, mas eu vim aqui te pagar, tal. Não. Eu nunca mais vou adorar outro Deus. Eu tenho que entrar na casa do meu Senhor, eu tenho que me prostrar lá, mas eu não estou me prostrando diante dele. Agora o seu Deus é o meu Deus, beleza? Você ganhou um filho. Eliseu, você agora ganhou um filho. Eu, Naamã, chefe do exército, sou seu filho agora. Tem gente que já se dobra de cara, veio do mundo, é um desgraçado. E tem dracma que está perdido dentro da casa. Eita nós. Você honrou. Por isso eu te digo, nunca faltará, estou profetizando algo que está abrindo a sua madre, filho, que ande na minha presença, viu filha, porque você honrou a unção paterna, eu estou te dando um presente, receba ele agora, tua madre está aberta, em nome do Senhor Jesus. Dá um aplauso ao Senhor Jesus aqui. Diego, você honrou. Tudo que era difícil para você, eu estou te revelando a você como a sua fortaleza, diz o Senhor. Eu, Diego, sou a tua fortaleza. Eu sou o teu Deus. Eu desbarato os teus inimigos. Eu vou adiante de ti, quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Eu coloco um louvor novo nos seus lábios. Porque adorador que é adorador, Diego, adorador que é adorador, ele faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu achei a Diego, homem segundo o meu coração, para fazer conforme a minha vontade. Eu te chamo, filho, de verdadeiro adorador. Dê um aplauso ao Senhor Jesus nisso. Ele chora porque ele está recebendo no profundo do espírito dele. Geazi vai lá atrás do Naamã e fala assim, me dá aí, olha, chegou uns caras lá na casa do Eliseu, eu estou precisando de umas roupas aí, festival, estão precisando de umas pratas aí. Aí o Naamã vai lá, aí ele chega para Eliseu, e aí Eliseu, cheguei aí para te servir, estamos juntos, mano, pá, estou aqui na sua escola, sou teu profeta, por acaso, ô Geazi, meu espírito não foi com você, quando você pegava vestes, quando você se importou com a herança passageira, quando você se importou com isso aí e pediu sua parte na herança, pois bem, recebeu. E não só a herança física, como você tem um outro pai, e o que esse outro pai Naamã te gerou, isso Deus está falando comigo nesse instante. A lepra que estava nele se apega em você, e na sua casa agora é amaldiçoada. Você está vendo como você não honra pai espiritual para Deus? É sério? E quem é esse Eliseu, queridos? Esse Eliseu é o Eliseu de 2 Reis capítulo 2, que honrava o pai. E Eliseu chegou diante de Elias, e Elias falou assim, filho meu, fica-te aqui, para de me seguir, não anda mais comigo o teste. Lembra que Deus testa? Deus testa a paternidade. Infelizmente muitos dos nossos filhos foram embora. Deus testa a paternidade. Fica aqui, enquanto eu vou lá para Betel, para a casa de Deus. Na verdade para Gilgal, onde se faz pacto. Eu vou lá para Gilgal, onde faz pacto, onde eles cortaram os prepúcios antes de entrar na terra da promessa. Então, fica aqui no lugar onde se faz pacto, aliança, enquanto eu vou para outro lugar, para Gilgal. Ele fala, vive a minha alma,
vive o Senhor, eu não te deixarei. Por que ele não deixou? Por quê? Aí ele continua, ele anda mais um pouco com o profeta. Aí o profeta fala assim: fica-te aqui, ô Eliseu, já deu para você. Eu estou indo lá para agora Betel, para a casa de Deus. Eu vou para um outro nível de unção. Aí ele fala assim: vive a minha alma e vive o Senhor, eu não te deixarei. Eu vou contigo onde você for. Você é a minha referência. Elias, você deitou a capa sobre mim, e eu dou valor à sua capa. Eu dou valor à unção que está sobre a sua vida, homem de Deus. Aí os profetas falavam: hoje mesmo, olha, os outros discípulos, Elias tinha uma escola de profetas, escola de discípulos. O que eu quero dizer com isso é que nem todo discípulo vai chegar no lugar que Eliseu chegou. É para todos da escola de profeta, porque Elias não está ensinando um monte de profeta para falar assim: ó, fica aí agora. Mas os profetas estavam longe de Elias. E olha, eles sabiam o que ia acontecer, eles já ouviam a voz de Deus: o seu Senhor será tomado sobre a sua cabeça hoje. Presta atenção, ele fala: eu também já sei, fica quietinho aí. O que eu estou perseguindo é outra coisa. Aí ele fala assim para ele: fica aí que eu vou para, se eu pular alguma coisa, tudo bem? Jericó. Aí ele fala assim: Jericó significa lugares altos e mal cheirosos. Lugar onde a unção de primogenitura foi amaldiçoada. Qualquer que erguer os muros de Jericó terá o seu filho primogênito morto. Muitos estão abortando na hora de receber primogenitura de Deus. Você tem que passar por Jericó. Tem que passar por lugar da humilhação. E ele fala assim: vive a minha alma e vive o Senhor, que eu não te deixarei. É muito lindo, filhos. Eu não te deixarei. Aí ele fala: então fica aqui, que agora chegou a última parte. Agora a questão é de herança. E para receber herança tem que cruzar o Jordão. A herança não está aqui do Jordão, a herança está depois do Jordão. E Elias mete a capa na água e passam a seco. E aí, do outro lado do Jordão, o pai fala para o filho: o que queres que eu te faça? Você passou em todas as provas, filho. O que você quer agora de mim? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, ele falou: eu sou seu primogênito. Porque direito à porção dobrada só tem primogênito, filho. Eu quero a parte dobrada da tua herança. Eu estou aqui porque eu sou filho que vai carregar a tua herança. Eu vou carregá-la não de qualquer forma, eu vou carregar dobrado, Pai, o que está sobre você. Eu vou honrar você, fazendo com essa unção o que Deus espera que eu faça dela. Ele cruza, e Elias fala para ele assim: se você me vir, em outras palavras, se você já for profeta que tem o olho aberto no reino do Espírito, quando eu for tomado, que você já sabe que eu vou, então toda será tua. Agora olha o que é lindo, filho, olha o que é lindo. Quando nesse mesmo instante vem uma carruagem de fogo e separa os dois. O sobrenatural se manifesta, mas ele não está preocupado com a herança desse jeito. Ele queria receber, e ele sabia o que tinha que receber, vinha do pai dele, ele tinha que ver o pai ser tomado. Ele não desvia os olhos do seu pai. E quando ele vê esse lugar, ele fala uma frase: meu pai, homens de Deus e seus cavaleiros. Estou prestando atenção, está acontecendo algo aqui muito tremendo. Mas tu és o meu pai. E por causa disso, a porção dobrada vem sobre ele. E como o filho faz aquilo que vai fazer o pai, a capa é cortada em 2 pedaços, porque a porção dobrada chegou. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Como é que chega a porção dobrada na sua vida? Aí ele pega a capa e fala assim: então, se eu sou filho desse Elias aí, esse Jordão agora vai abrir de novo. Porque se eu entrei aqui desse jeito, eu vou voltar desse jeito. Pá! E o Jordão abre. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Isto é unção que passa de pai para filho. Você pode dar aleluia, glória a Deus, filho? É maravilhoso demais. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas vai ter uma série aí, tá bom? Então fica ligado na série da paternidade. Quem não assistiu essa mensagem, assista depois, porque você não pode perder isso. Porque isso aqui
é o que Deus quer que a gente caminhe. Ele quer restaurar a unção de Elias. E só vai andar na unção de Elias nos últimos dias aquele que for filho, como João Batista foi. Vocês estão me entendendo? Porque João Batista recebeu, chegou nele a unção de Elias. E ele foi o maior dos profetas. Imagina o maior dos profetas nos nossos dias, que vai receber de novo essa carga triplicada da unção. Quando eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu sou a unção de Elias, de João Batista e dessa geração. A terceira geração é que explode. Por isso que o avivamento desses dias é muito maior. Por isso que essas duas unções de Moisés e de Elias estão lá no Monte da Transfiguração. É por isso, filhos, que nós estamos aqui para converter coração de pais a filhos, de filhos a pais. Amém, queridos? Estou gerando vocês com o melhor que há dentro de mim. É que eu quero para você. Eu quero que o meu filho vá longe. E na hora que você estiver pronto, eu vou ter a honra de apresentar você. Ó, conta com meu filho aí, ó. Voa, filho. O Fred e a Maga estavam me servindo muito bem. O Fred e a Maga foram chamados para ser primogênitos. Mas o Fred e a Maga nunca olharam para isso. Ela fala: meu pai, eu quero estar no seu ninho. Ela recebeu toda a carga de unção. Eles receberam o Fred é o amor. Receberam tudo. Foram, de repente, estavam prontos, foram arrancados da minha mão. Você acha que eu estou triste do Fred e da Maga terem assumido o 4 gelo na saúde, que eles saíram de baixo? Eu sou pai, eu não sou líder. Eu sou pai. Ela fala: pastor, eu sou a Guinha que quer voltar para o seu ninho. Ela manda para mim sempre um filhotinho de águia querendo estar no ninho. Eu falo: não, filha, já está voando voos altos. Não tem mais espaço para você nesse ninho. Às vezes eu brinco com ela: ó, eu coloquei um algodãozinho aqui, vem me ver, filha. Mas essa é a relação, filhos. Essa é a relação de pai com filho. O filho quer ver o filho ser empurrado. O pai leva o filho no monte e fala: filho, está ouvindo a voz de Deus? Como ela está suando para você? Como que é a profecia de Deus aí? O que ele está falando no seu espírito, no seu coração? Pai, olha, eu não sei que se eu aceito esse emprego ou não, vai lá orar. O que Deus falou com você? Falou que é para aceitar. Como? Ó, me deu essa palavra, me deu esse sonho. Eu falo: é isso? Você entendeu o que é isso? Pois bem, eu estou aqui para te proteger mesmo. Pode ir, porque você ouviu direitinho, filho. Vai, arrebenta. Imagina a segurança que vai um filho desse. Estão me entendendo, filhos? Feche seus olhos um instante. Espera um pouquinho. Feche seus olhos e pense na sua referência de pai físico, nas suas referências de pai espiritual. Preste atenção. Coloque diante de Deus: o que será que eu estou fazendo aqui? Será que o Senhor me colocou esse aí mesmo, esse aí aqui diante de mim para ser meu pai? Coloca diante de Deus, filho. Eu não quero ser pai de ninguém que não é meu filho. Também não quero. Seu filho também não devia querer ser filho de um pai que não é dele. Mas hoje é o dia de você curar o seu coração com relação à sua paternidade. Eu quero que você pense no seu pai físico, porque às vezes a dificuldade de você ativar o pai espiritual, que por sua vez você entender sua unção de filho, que vai revelar o pai celestial, que passa pelos seus pais físicos, que habilitam você para apresentar você lá. Às vezes a referência do seu pai físico te atrapalha hoje. E eu quero que você pense nisso. Onde o seu pai errou com você e onde ele acertou também. Pega o que é bom, lança fora o que é ruim, mas se reconciliar. Meu pai já morreu, não importa, filho. Ah, meu pai deixou minha mãe, me abandonou, não importa também. Acessa esses lugares dentro de você. Acessa, deixa Deus trabalhar isso dentro de você nessa noite, porque a unção da palavra que eu estou pregando vai atingir esse lugar aí em você. Vamos louvar.